Olá, meu nome é Vitória Margarete Cataiben, sou estudante de Letras da Universidade Estadual de Santa Cruz. O meu trabalho é intitulado como Verbo Olhar e Locativos Aí, Lá, Usos e Funções e foi orientado pela professora doutora Gessilene Silveira Cantac. Então, no âmbito das gramáticas normativas, verbo e advérbio eles são definidos basicamente em termos de propriedades morfossintáticas e semânticas. De acordo com Cunha e Sintra, o verbo é uma palavra de forma variável, que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo, e conforme Segala, o advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e também do próprio advérbio. Então, por essas definições, verbo e advérbio, eles apresentam comportamentos que são bastante homogêneos, o que nos leva a pressupor que essas classes gramaticais apresentam limites bem definidos. Só que quando a gente vai para a prática, para o uso efetivo da língua, o verbo e o advérbio eles podem ostentar outras propriedades que nem sempre são reconhecidas pela tradição normativa. Então, com a nossa investigação, atestamos que há situações comunicacionais nas quais o verbo locativo eles não são utilizados com suas funções prototípicas, verbo transitivo, intransitivo e advérbio de lugar, mas sim atuam de forma integrada, formando a construção que chamamos de veloque, e desempenham funções pragmático-discursivas. Assim, como objetivo geral, pesquisamos usos e funções de construções formadas pelo verbo olhar e os locativos aí lá em amostras do português brasileiro contemporâneo, e como objetivos específicos, verificamos as propriedades formais e funcionais e também atestamos a frequência de uso dessas construções. A nossa metodologia ocorreu da seguinte forma. Primeiramente, selecionamos textos, referências bibliográficas que nos forneceram conceitos chaves sobre linguagem, língua, gramática, padrões emergentes e construção veloque, que é entendida como unidade de forma e sentido. E depois que a gente fez essa leitura, nós constituímos o nosso corpus, que são os tweets, comentários escritos, veiculados na rede social Twitter, que antigamente, na época da pesquisa, era chamado de Twitter, atualmente chama-se X. Essa busca aconteceu através da caixa de busca. Selecionamos os tweets no período de fevereiro de 2023, das 18 às 19 horas. Depois que fizemos a seleção, realizamos as análises qualitativa, que é a verificação das propriedades formais e funcionais, e quantitativa, que é a questão da frequência de uso. E quais foram os resultados da nossa pesquisa? Verificamos que o verbo olhar, quando acionado com os locativos aí lá, ele pode se manifestar de duas formas. Ora como olha, ora como olhe, constituindo formalmente 4 padrões veloques. Olha aí e olhe aí, olha lá e olhe lá. Esses padrões, eles ocorrem preferencialmente no início ou no final do enunciado, e dos 4 padrões que eu acabei de falar, os mais recorrentes foram olhe lá e olhe aí. Chamou a atenção, no veloque lá, a regularidade da conjunção e integrada à construção. O mesmo não vai ocorrer com o veloque aí, revelando que o tipo de locativo ele vai influenciar na escolha da conjunção. Os usos evidenciam valores funcionais, sentidos, que só podem ser compreendidos sem extrapolar o nível das estruturas em que as construções ocorrem. Dentre esses sentidos, destacamos sentidos de não asseguração, advertência, constatação e direcionamento. Eu vou citar aqui 2 exemplos para vocês visualizarem melhor. Provavelmente, o único dia que eu vou ganhar flores é no meu enterro. E olha lá, né? Aqui a gente pode perceber que o locutor ele utiliza a construção veloque para não assegurar o fato de que ele vai ganhar flores no seu enterro. E mais um exemplo para vocês visualizarem melhor. Olhe lá, não toque no gato. Aqui a gente percebe que o locutor ele usa a construção veloque para advertir o interlocutor para que ele não toque no gato. Quais foram as conclusões do nosso trabalho? Constatamos que o verbo locativo atua como unidade integrada de forma e sentido, nos termos de Croft, colocando em evidência a necessidade de se levar em conta a noção de construção como um pareamento de forma e sentido. A gente percebeu que elas revelam valores semântico-pragmáticos que é preciso considerar o papel do locutor e do interlocutor no ato comunicacional. Em termos práticos, a realização dessa pesquisa nos possibilitou a compreensão de que categorias como o verbo locativo, eles podem expandir suas funções, ou seja, elas não ostentam propriedades fixas. E isso também nos permite ampliar os instrumentos linguísticos adotados nas escolas. Assim, os resultados dessa investigação podem servir de força propulsora para o desenvolvimento de aulas de cunho reflexivo que contribuirão, sem dúvidas, na formação de cidadãos competentes linguisticamente, capazes de reconhecer e compreender expressões linguísticas além da forma, levando em consideração o contexto discursivo e as intenções dos falantes. Aqui estão algumas referências. Agradeço a atenção.